Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, vamos começar então, né? Já são quase 7h10 e vamos dar início aqui, né? Bom, pessoal, estamos trocando hoje de unidade, né? Então, como foi a primeira atividade avaliativa na aula passada, né? Queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade com o questionário, com o Moodle, né? Sobre o procedimento da prova. Algum comentário, pessoal? Oi, professor. Sim. Bem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, na verdade eu só queria falar que foi tudo tranquilo, assim, para fazer mesmo, foi sem nenhum problema. E o conteúdo também eu acho que foi muito bom, né? Principalmente porque quem fez, né, as sinopses, leu e prestou atenção nas aulas, estava bem tranquilo, né? Uhum. Sim, sim. O conteúdo é o que caiu na unidade 1, né? E são conteúdos específicos dos textos e coisas que aparecem nas aulas também. Mas beleza, né? Que bom então que deu tudo certo. Esse basicamente vai ser o mesmo padrão, né? Das duas outras provas, né? Obviamente só mudando aí a questão do conteúdo, tá? Pessoal, então, como hoje a gente está iniciando uma nova unidade, né? Então é um momento importante, né? Então que a gente está avançando na disciplina e a essa altura a gente já cumpriu, né? Já várias competências, já fizemos aí o desenvolvimento de várias competências, né? Que diz respeito ao conteúdo da disciplina. E então continuamos avançando, né? Então finalizamos a unidade 1, né? Na semana passada, então que foi uma unidade focada em ensinar, né, desenvolver para vocês as competências relacionadas às bases teóricas, né, do campo da administração. A gente viu desde questões de definição de teoria até as teorias mais básicas, né? E realmente na aula passada, sem ser a prova, na outra, né, a gente introduziu o assunto da unidade 2 falando de análise organizacional, né? De modo que hoje a gente vai iniciar a unidade 2 focada nesse tema, né? Então, análise organizacional, né? A gente vai falar sobre as imagens e metáforas da organização, que é o livro do Morgan, que a gente vai abordar aí nas próximas 8 aulas. Depois, abordagem ecológica, né? Que é um outro enfoque, um outro quadro teórico prático de análise organizacional. Daí a gente vai falar dos 4 paradigmas de produção da administração: Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e Volvoísmo, que é um quadro de análise organizacional relacionada à produção da empresa, produção da organização, e atividade avaliativa da unidade 2, né, uma prova, um questionário ao final dessa unidade. Tá? Então hoje a gente está inaugurando esse assunto, né, entrando aí na questão da análise organizacional. Então, o nosso cronograma é esse aqui. Hoje a gente vai, no dia 11, iniciar com o livro do Morgan, né? E notem aqui que a gente vai, como são 8 metáforas, né, que o Morgan propõe, a gente vai abordar uma metáfora em cada aula, tá? Então, hoje, do dia 11 de março até o dia 1º de abril, não, dia 6 de abril, né, a gente vai estar aula a aula, né, capítulo a capítulo, abordando a proposta do Morgan de análise organizacional, tá? Muito importante vocês notarem que a sinopse 3 é sobre o livro do Morgan, né? Então, a próxima sinopse que vocês vão ter que entregar é sobre um capítulo desse livro que a gente vai começar hoje, tá? Importante registrar, isso já está escrito aqui no próprio cronograma, né? Isso já foi dito lá na abertura da disciplina, que vocês escolhem o capítulo, tá? Então, é um capítulo do livro, a escolha livre de vocês, tá? E entreguem a sinopse aqui no dia 6 de abril, tá? Sempre importante registrar, né, pessoal? Não copiem sinopse uma do outro, tá? Cópia de sinopse, mesmo
conteúdo similar, né, consideravelmente similar, óbvio, né, é 0 para as duas atividades, tá? Então, não percam tempo copiando ou pegando, né, do colega para copiar e fazer sua sinopse, tá? Então, escolham lá um capítulo, leiam, né, e entreguem a sinopse, tá? Então, a escolha é livre de vocês. Então, as próximas 8 aulas a gente vai tratar desse livro do Morgan e depois a gente segue na sequência, tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente vai, então, iniciar, né, a análise, o estudo do livro do Morgan, né, chamado Imagens e Metáforas Organizacionais, né? É uma edição de 2010, essa que eu tenho. Esse é um livro já bastante famoso, eu acho que ele já teve mais de 10 edições, tá? Então, com certeza tem edições mais novas aí. Então, um livro bastante utilizado nos cursos de graduação, né, inclusive em concursos também. E nós vamos iniciar hoje o estudo dele, tá? Sempre importante lembrar, tá, pessoal, como é uma obra inteira, um capítulo inteiro, e somado, né, ao que vocês já sabem, a minha aula é sempre uma análise do conteúdo e não um copia e cola do conteúdo, né? Eu encorajo vocês a lerem, tá? Se vocês são capítulos relativamente pequenos, né, 15, 20 páginas, né, uma coisa que você consegue tranquilamente ler um por semana, né? Então façam esse esforço, né? Mas de todo modo alerto para sempre, né, principalmente pensando na prova de vocês, lerem os capítulos, né? Porque realmente, em função até da quantidade de conteúdo, né, é impossível abordar especificamente em termos de, né, copia e cola aqui na aula todo esse material, tá? Bom, como que vocês vão conseguir compreender, interpretar, analisar essa obra, né, e sobre o que ela se trata? São vários níveis de compreensão que vocês têm que ter aqui, pessoal. Primeiro, sobre o que está se falando, né? Então, nós estamos aqui, na unidade 2, falando de análise organizacional, né? Então, eu já expliquei para vocês o que é análise organizacional na última aula, né, que a gente teve, né? E, basicamente, o que é? A análise organizacional é um processo de gestão, um processo administrativo, onde o gestor ou administrador faz um diagnóstico, separa esse diagnóstico em partes e compara as partes. No campo da administração, isso é feito em quais dimensões? Então, quais são as dimensões básicas de análise das organizações? Então, nós vimos na aula passada também. Então, ou o gestor ou administrador vai fazer uma análise estrutural da estrutura, ou uma análise ambiental, de ambiente interno e externo, ou uma análise baseada em estratégias e condutas. Então, essas são as 3 dimensões básicas onde o processo organizacional vai ser realizado no âmbito da empresa, da organização, pelo gestor. Então, ou ele vai estar atuando para tomar decisões sobre a estrutura com base em um processo de análise organizacional daquela estrutura, ou ele vai estar atuando para tomar uma decisão sobre o ambiente interno e externo com base em um processo de análise organizacional, ou ele vai estar tomando decisão sobre estratégias, né, e condutas com base em um processo de análise organizacional. Então, a obra do Morgan é isso. Em que sentido? O que o Morgan propõe aqui, que ele chama de imagens e metáforas, né, são processos gerenciais de análise organizacional e modelo de negócio. Então, por isso que a obra no Morgan, em geral, ela é difícil das pessoas compreenderem, porque ele não fala isso nessas palavras, né? Ele não fala, estou aqui propondo um método que o administrador pode usar para analisar sua organização e, com base nessa análise, tomar uma decisão, né? Ou ele não fala, com base no que vocês vão ler aqui, vocês podem estruturar um modelo de negócio, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que o Morgan diz está em nível gerencial. Então, tudo que ele propõe aqui, pessoal, não são conteúdos, questões, né, relativas ao chão de fábrica, né? Não obstante, o que ele propõe aqui tem impacto no chão de fábrica, né? Mas o que ele propõe aqui é muito mais um pensamento gerencial sobre o negócio,
tá? Ou seja, um pensamento de gestor do negócio, de tomador de decisão, do que o pensamento de alguém que está no chão de fábrica. Então, isso que vocês precisam compreender é para que vocês consigam entender e se apropriar do conteúdo que ele escreve nos capítulos. Aquilo que ele está dizendo ali, o que ele vai dizer, o que ele vai propor nos capítulos, é um modelo gerencial de negócio e de análise organizacional. Ou seja, um modelo em que um gestor vai estar atuando para pensar o negócio daquele modo e, com base nesse pensamento, tomar decisões e todas as consequências, até chegar, inclusive, no chão de fábrica, né? Então, o que está por detrás, né, dito em outras palavras, o que o Morgan propõe no livro, é isso. São métodos, modelos de negócio, modelos de pensamento gerencial, né, e modelos de análise organizacional, né? Ou seja, que vai ajudar o administrador a entender a estrutura, a estratégia, o ambiente e como isso pode ajudar na tomada de decisão. Tá? Então, dito isso, essa é a ideia geral do livro. Tá? Então, quem for ler os capítulos, leia com esses olhos, né? Como se você estivesse aprendendo ali dicas gerenciais, dica de gestor, né? Não é uma dica de operador do negócio, que você que vai lá fazer, é uma dica de pensador do negócio, né? Ou seja, de gerentes, de gestores, que vão tomar grandes decisões sobre a burocracia do negócio, né? E vocês já sabem o que é a burocracia, que a gente já falou aqui, né? Então, que vai definir normas, leis, vai pensar o negócio, vai né, entender como o negócio funciona, vai determinar como o negócio funciona, e assim por diante. Tá? Bom, o Morgan faz isso, né, dividindo esse pensamento, né? Então ele propõe métodos, modelos de negócio que podem ser basicamente, vamos dizer, de 8 naturezas distintas. Então é como se ele propusesse, né, 8 modelos de negócios, 8 métodos de análise organizacional, né, que são o quê? As 8 imagens que ele propõe, né? Então, o Morgan pega basicamente todo o conteúdo gerencial que ele tinha acesso na época, né, e propõe uma teoria, né, sobre determinados modelos de se pensar o negócio, determinados modelos de se analisar o negócio, a empresa. Então, ele faz isso, né, e propõe basicamente 8 imagens, 8 modelos, 8 propostas de análise da organização. Né? Então, o modelo, a imagem da organização vista como máquina, como organismo, como cérebro, cultura, né? Unidades políticas, prisões psíquicas, fluxo e transformação, instrumento e dominação. Né? Então, aplicando o que eu falei para vocês anteriormente, o que são isso aqui? Né? O que são essas coisas? São como se fossem, encarem como se fossem modelos de negócio, tá? Ou métodos que você pode utilizar para analisar, para conhecer, para identificar o negócio da organização. A gente vai ver hoje, a gente vai focar na imagem organizacional das máquinas, tá? Então, a gente vai basicamente abordar isso aqui na aula de hoje, esse primeiro capítulo. Qual que é o método de proposta do modelo gerencial, da proposta de análise organizacional do Morgan? Ela é baseada em qual método, pessoal? Então, o que é isso? É assim, tá, eu sei que eu quero propor um modelo negocial. Como que eu vou entregar essa proposta de modelo negocial para as pessoas? Ou seja, qual que é o meio que o Morgan escolhe para fazer as propostas de análise de modelo negocial dele, né? Ele faz isso por meio de metáforas. Então, por isso que o livro chama Imagens Organizacionais, né? Porque a ideia toda do livro, o meio que o Morgan escolhe para passar esse conteúdo, é por meio de metáforas, né? E o que é uma metáfora? Voltando lá na aula de português do ensino básico, né? Basicamente, metáfora é uma figura de linguagem, né? Onde você, para explicar uma determinada situação ou objeto, você compara esse objeto com alguma outra coisa. Então, você faz uma metáfora, né? E, em geral, a metáfora, na língua portuguesa, ela tem a função de simplificar aquele assunto e tornar o assunto acessível a quem você está conversando. Então, essa é a função do ponto de vista linguístico da metáfora,
né? Claro, você pode fazer piada com metáfora e assim por diante, mas do ponto de vista da língua, se inventou a metáfora porque, olha, quando existe um assunto muito complexo que eu queira abordar, né, algo que eu queira dizer que é relativamente complexo para quem eu estou falando, eu faço uma comparação desse objeto complexo com algo mais simples, para essa pessoa conseguir entender. Então, essa é a função linguística da metáfora, né? Então, aqui tem uma tirinha, né? Uma moça explicando ali para o Armando, né? O que é o amor, né? E aí, primeiro ela faz uma metáfora comparando o amor com uma flor. Só que qual que é o problema? O Armando não se liga em flor, ele não sabe como funciona uma flor, né? Ele não compreende o objeto amor, que é complexo, com base em uma flor, que é bem mais simples, mas ele não conhece. E aí o que ela faz? Ela então faz uma outra metáfora, né? Ela fala, olha, o amor é como o motor do carro, se você não der manutenção, fizer isso, ir lá, lubrificar e assim por diante, ele vai parar de funcionar. E aí, como em tese, né? Em tese, óbvio, isso aqui é tudo uma figura de linguagem, né? Então, como em tese um motor de carro o Armando entende mais, né? Aí sim ele consegue compreender o que é o amor na linguagem daquela pessoa que ela está falando. Por quê? Porque ela fez uma metáfora comparando aquele objeto complexo com um objeto simples que aquela pessoa entende. Então, é isso que o Morgan faz. O Morgan pega a organização, o modelo de negócio, o pensamento gerencial, que é complexo, e compara a organização com coisas mais simples, que nós podemos compreender de modo mais simples, entende? Então, por isso, metáforas organizacionais, imagens organizacionais, porque ele vai o tempo inteiro, né, nesses 8 capítulos, pegar a organização e comparar a organização com um objeto mais acessível a nós para conseguir explicar o que é a ideia dele sobre aquele modelo do negócio funcionar. Entende? Então, é isso que são as metáforas. Máquina, organismo, cérebro. Então, ele vai comparar a organização a um cérebro, né? Ou a organização a uma máquina, ou a organização a um sistema político. E aí, com base nisso, ele vai conseguir explicar para nós aquele aspecto organizacional que ele deseja de modo bem mais simples, porque aquilo é uma metáfora. O que é importante vocês também entenderem para compreenderem a metáfora do Morgan, né? Sempre que ele compara a organização a uma imagem, ele faz uma metáfora, por exemplo, com uma máquina, né? O que ele está querendo dizer, pessoal? Que a organização vai assumir características daquele objeto com a qual a organização está sendo comparada. Então, por exemplo, quando ele compara com uma máquina, né, o que ele quer dizer para nós? A organização vai adquirir características de negócio baseada em uma máquina, né, que a gente vai ver daqui a pouco quais são as características. Então, quando eu falo assim, a organização pode ser comparada a um cérebro, significa que o funcionamento do meu negócio vai imitar algumas características de um cérebro, né? Quando eu comparo a organização a um sistema político, significa que o meu modelo de negócio vai imitar algumas características de sistemas políticos, né? Então, especificamente, essa é a consequência das metáforas do Morgan. Ele, ao comparar com um objeto, ele já está falando para o administrador, para o gestor, quais as características que ele deseja para aquele negócio baseado naquela imagem. Ok? Pessoal, então esse é todo o preâmbulo do livro, tá? Toda a introdução sobre o que é o livro, qual que é a proposta do livro, como que o Morgan entrega as ideias dele, o que é que está por detrás da proposta e o que é que está mais de aplicado, né, por detrás da proposta teórica do Morgan, tá? Esse é um grande resumo de introdução. Vamos olhar agora aqui, então, especificamente, né, e aí é o nosso assunto aula a aula, o capítulo da máquina, né? Aqui, pessoal, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: vocês já são capazes, em função do que a gente viu no capítulo 1, de começar a estabelecer relação entre os conteúdos da unidade 1, né? Não do capítulo, da unidade 1, né? Com a unidade 2. Por quê? Porque aqui é como eu falei para vocês, nessa unidade 2 a gente só vai ver teorias sobre práticas de análise organizacional, né? A gente já não vai mais ver teoria sobre teoria.
Então, vocês vão ver aqui, vai ser capaz, é possível vocês verem como são teorias sobre prática, né? Vocês podem começar a enxergar as teorias que dão origem a esses pensamentos e práticas que a gente vai ver aqui. Por que eu estou falando isso? Porque o que resume, né, a imagem, a metáfora, o modelo de negócio de uma organização baseada em uma máquina? Já que ela vai, né, ter que assumir, ela vai ter que ter um desempenho e ter um comportamento igual a uma máquina. Né? Qual corrente teórica permite, né, uma organização funcionar como uma máquina? Né? O que vocês acham que é a base teórica desse pensamento, desse modelo de negócio? É toda a teoria clássica da administração. Tá? Então vejam, e por isso que eu falo para vocês, entender teoria é também entender prática. Vejam, por exemplo, o que a burocracia, né, a administração científica do Taylor, a produção em massa do Fayol, a divisão de trabalho proposta pelo Taylor, vejam o que aquela teoria deu origem em termos de prática. Deu origem, por exemplo, a um modelo de negócio chamado máquina pelo Morgan. Né? Por quê? Né? Porque quando a organização assume o funcionamento de uma máquina, significa que ela vai se comportar como uma máquina, ou seja, vai ser uma organização com rotina, né? Ou seja, rotinizada, que tem que trabalhar um tempo esperado de produção, um modo esperado de produção, uma precisão esperada, né? Em geral, o uso de máquinas intensivo, uma organização rotinizada e burocratizada em torno de metas e objetivos. Então, esse é um modelo de negócio que vai se aplicar a organizações extremamente burocratizadas, né? Como, por exemplo, uma indústria. Né? Então, tempo esperado, modo esperado. O que é a linha de produção de uma indústria? É o funcionamento daquela indústria com base em um tempo esperado, rotinizado, preciso, uso de máquina. Né? Então, essa imagem que o Morgan propõe é basicamente enxergar o negócio como se fosse uma máquina. Né? Ou seja, são negócios que precisam de uma boa rotinização e burocratização para funcionar. Né? Então, vejam, por exemplo, né, o que é um modelo de negócio dos grandes atacadistas do Brasil. Né? Peguem Atacadão e derivados. Né? O que é o modelo de negócio deles? Primeiro, varejo. Né? Então, atacado. Né? Então, o que é o modelo de negócio desses grandes atacadistas? Atacado, ou seja, vender em grandes quantidades. Né? Em função disso, como que a organização precisa funcionar? Uma organização que trabalha no atacado, né? Vende grandes quantidades, tem grandes lojas, né? Então todas as lojas são grandes, né? Trabalha com um grande número de estoque. Então, em geral, são organizações que têm um grande número de estoque que elas precisam, porque elas sempre vendem no atacado. Né? Em função de ter grandes lojas, tem contratação de várias pessoas, tem que ter rotina. Então, qual que é o modelo de negócio que melhor se aplica a uma organização como essa? Um modelo como máquina. Né? Vocês veem, por exemplo, a loja lá do Atacadão, né, ou desses atacadistas, ela liga, se você compara com um Big Box, um Pão de Açúcar, ela investe em visual da loja, né, em ambientação da loja, tornar a loja bonita, tal? Não, né? Não investe nisso. Por quê? Porque o objetivo dela é o atacado, portanto, ela precisa basicamente funcionar como uma máquina, né? Rotinizada, garantir que não falte estoque, né? Garantir logística para chegar, garantir uma boa gestão de estoque, porque o estoque é grande, fazer gestão de grandes espaços de loja. Né? Então, em função desse modelo de negócio, por exemplo, a visão de máquinas se aplicaria muito bem a esse modelo. Né? Porque realmente são organizações que precisam desse pensamento gerencial para funcionar. Esse pensamento todo rotinizado, né, pessoal, como eu falei, do ponto de vista da administração, vem lá da teoria clássica, né? Mas muita gente não sabe, né, ou sequer pensa de onde veio a própria teoria clássica. Né? Se a teoria clássica determina isso aqui, né, de onde vieram as propostas do próprio Taylor, né, ou das pessoas que fazem a administração científica ou a teoria clássica? Pessoal, toda essa ideia de rotinização, hierarquia, burocracia que nós herdamos aqui na administração, basicamente só a partir do século XX, tá? Então 1900 para cá, a última revolução industrial, já eram procedimentos de gestão de séculos utilizados na área militar.
Tá? Então, o livro mais famoso que vocês vão encontrar isso é do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né, que foi escrito muitos séculos atrás, e é onde ele já mostra como um exército... Porque o que é um exército, pessoal? O que é, né, um império? É uma organização. Só não é uma organização, voltando a falar para vocês, né, só não é uma organização que está no capitalismo. É uma organização que está em outro sistema econômico, filosófico, cultural. Mas é uma organização, porque tem pessoas, né, unidas em torno de um mesmo objetivo. Então, os exércitos são muito mais antigos que as indústrias, né? Então, da onde veio a teoria clássica? Da onde vem esse pensamento rotinizado e hierarquizado do ser humano que foi, a partir da Revolução Industrial, do capitalismo, imprimido nas organizações que a gente vê? Vem de várias fontes, né? Mas principalmente das organizações militares, né? É lá que se criou as grandes bases do pensamento burocrático, né? Isso eu estou falando antes de ciência, tá, pessoal? Antes de ciência empírica, né? Estou falando de Império Romano, né? Então, de organizações militares, né, que já existiram na humanidade. Então, é por isso que a gente vê, né, o que a administração fez a partir, né, do Taylor, do surgimento da área da gestão empresarial, da gestão organizacional como a gente conhece hoje. Profissionalizou tudo aquilo, né, e aplicou tudo aquilo no campo dos negócios, né? Mas a base de pensamento, de hierarquia, de impessoalidade, de rotina, de burocracia, o ser humano já conhecia há muitos séculos, né? O Taylor trouxe aquilo para o campo da gestão. É a mesma coisa com esse pensamento aqui, esse modelo de negócio do Morgan. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Para que vocês vejam o fio histórico, teórico, condutor, né, que termina em 2021 hoje, que é o atual que a gente está vivendo. Então, todo esse pensamento, esse modelo de negócio sai de toda essa linha histórica, né, que começa lá nas organizações militares, na Revolução Industrial, ganha áreas de ciência com Taylor e os outros administradores e vem hoje cair aqui no Morgan, propondo um modelo de negócio baseado nesse pensamento, né? Então, muita gente não sabe, né, mas se existe hoje algo mais rotinizado que a gente possa ter, ou maquinizado, né, em termos de rotina de máquina para construir burocracia, é isso que está aí na tela de vocês, né? Acho que isso pode despertar a fome de muitos, inclusive, né? Mas talvez poucas coisas sejam tão rotinizadas como a feitura de um hambúrguer, nesse caso aqui do McDonald's, né? Talvez não exista, na prática, um melhor exemplo de uma organização maquinizada, né, que obedece, pelo menos ali na sua área de lanchonete, de produção, um modelo de negócio de máquina, como o Big Mac, né? Por quê? Vejam aqui, isso eu já tinha adiantado para vocês, né? Um exemplo real, tá? Um exemplo real do manual de treinamento do McDonald's para fazer o Big Mac, né? E isso aqui são as instruções para as pessoas, né? Para os operadores. Isso aqui não é programação de máquina nem de nada, né? Isso aqui é como as pessoas lá que produzem, né, que fazem ali o nosso Big Mac de cada dia, trabalharem, né? Essas são as instruções para eles trabalharem. Pessoal, deem uma lida bem rápida, né? E digam aqui para mim, né, ou no chat, ou pode ser aqui né, áudio e vídeo mesmo. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês, pessoal, lendo esse texto? O que chama a atenção de vocês como administrador? Lembrando que é um texto 100% real. Algo chama a atenção de vocês? Em se tratando de um manual para treinar pessoas? Pode falar, Isabelle. O fato de estar instruindo, né, dando a ordem diretamente. Isso tem um nome, né? Isso tem um nome.
Qual que é o tempo verbal desses verbos que aparecem aí, pessoal, né? Ativas, carnes. Imperativo, né? É o imperativo, né? Então, o que eu estou querendo demonstrar para vocês, pessoal? Vejam uma manifestação real, burocrática, concreta, de um pensamento de modelo de negócio baseado em máquina. Por que esse manual existe e foi escrito dessa forma? Porque o gestor do McDonald's decidiu que ali nas lanchonetes, nas áreas de produção de hambúrguer, o McDonald's precisa ter um modelo de negócio baseado em máquina. Então, se aquela lanchonete tem que funcionar como uma máquina, as pessoas que trabalham ali dentro também têm que funcionar como uma máquina. Certo? Então, como que eu vou treinar essas pessoas? Como que eu vou instruir essas pessoas? Como que eu vou, em geral... Claro, não estou falando que as pessoas vão se comportar como robôs, tá, pessoal? Estou falando sobre o modelo de negócio que se rebate nas instruções e no treinamento que as pessoas recebem. Como que essas pessoas vão interagir? Vão interagir como máquina, né? Exato, Gabriel. Né? Por que se faz isso? Porque se deseja padrão. Não é porque o McDonald's é ruim, pessoal, tá? A gente não tem aqui esse viés de crítica a priori. É ruim porque é máquina. Já nem discute isso mais, né? Vocês sabem que tudo depende do negócio. Não sendo ilegal, imoral fazer as coisas, são modelos possíveis. Então, se o seu modelo de negócio exige um pensamento de máquina, vai fundo, né? E esse é o caso aqui. Então, como as lanchonetes têm que funcionar como um modelo de máquina, as pessoas também vão precisar trabalhar como máquinas ali. E elas vão precisar receber ordens como se máquinas elas fossem. Então, vejam aqui que não é assim, por favor, ou talvez, ou faça de qualquer jeito. É assim, ativa as carnes. Ou seja, é uma ordem, né? Vejam só, além do imperativo, né, além da questão da ordem, da linguagem imperativa, como se fosse uma máquina, né? E por que é como se fosse uma máquina, pessoal? Quem aqui trabalha com inteligência artificial ou programação de computador sabe bem o que eu estou falando. O que é uma linha de comando, né? Quando você pede ali para o seu programa ir ali na célula A, copiar e colar na B. Né? Todo mundo sabe, você escreve assim, vá até a célula A, copie e cole na célula B. É a mesma linguagem, tá? Então, por isso é uma linguagem de máquina, literalmente. Então, quando você programa um computador para fazer algo, um programa para rodar e executar alguma coisa, as suas linhas de comando sempre são no imperativo. Vá lá e faça isso. Aqui é só o português, né? Mas é uma linguagem de máquina. Segunda coisa que a gente nota, vejam o detalhamento, né, das instruções. Ativa as carnes de acordo com o pôster de colocação, deve ter um pôster ali na parede, né? E tem que ser da direita para a esquerda e da frente para o fundo. Não pode ser da esquerda para a direita, nem da frente para o fundo. E vocês sabem por que não pode ser da direita para a esquerda, pessoal? Porque, muito possivelmente, se você fizer o contrário, da esquerda para a direita, vai ter uma outra máquina que já está projetada para estar ali, que você não consegue fazer o movimento que precisa ser feito. Entende? Por quê? Porque é tudo planejado, é tudo rotinizado. Então, precisa ser da direita para a esquerda, porque ao lado vai ter um forno com óleo quente, né, que se você for ali, você não vai conseguir fazer. Ou se você for da esquerda para a direita, você não vai conseguir pegar a quantidade certa de sal para jogar na batata ou no hambúrguer. Entendem? Então, por isso que é da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. E nem do fundo para frente, é da frente para o fundo. Entende? Então, isso aqui só para ilustrar o que é, na prática, o pensamento, né, o modelo gerencial de análise organizacional, né, o modelo de negócio baseado em máquina. É aquele pensamento do gestor que conhece o negócio, analisou o negócio, fez uma análise organizacional do negócio, conhece bem o core business e fala, bom, baseado no que eu preciso entregar, aqui nesse local da empresa, a gente precisa ter um modelo de negócio baseado em máquina, né? Ou seja, a gente vai precisar ter rotina, burocracia, impessoalidade, documentação e assim por diante.
tá? Então, um exemplo aí do McDonald's. Gabriele diz, né? Lembra um pouco o filme Tempos Modernos. Não lembra, né, Gabriele? Excelente lembrança. Eu tenho um quadro do Charles Chaplin na minha sala, lá na UNB, né? Comprei no Museu de Artes Modernas lá em Havana, e eu adoro o Charles Chaplin, né? Eu vejo, já vi, não sei se eu vi todos os filmes dele, mas já vi muitos, e ele é realmente simplesmente um gênio, mas é assim, não é que lembra, é exatamente aquilo, né? Então é rotina, é linha de produção, né? É trabalho manual, né? É divisão extrema do trabalho, né? Então, o que Tempos Modernos mostra, né? Como o trabalho era dividido, né? Ainda é, isso que eu sempre lembro para vocês, o trabalho ainda é dividido, pessoal. O organograma que a gente tem hoje é por causa da divisão do trabalho proposta do Taylor, né? Que é o que aparecia o Charles Chaplin fazendo lá nos Tempos Modernos, né? Então, o que a gente vê lá? Uma esteira enorme, né? Trabalho super dividido, o Charlie Chaplin nesse filme, né? Cansando de tanto fazer as coisas, deixa um monte de coisa passar, estraga a máquina inteira, acaba com a fábrica e sai doente de lá, né? Então, é exatamente isso, né? É tempos modernos. Claro, e aí a única ressalva que eu faço, né, em relação ao filme, claro que não é interessante a gente associar um modelo de negócio de máquina sempre a coisas erradas e ruins, tá, Gabriele? Esse é o único cuidado. Porque, sim, assim como qualquer coisa na vida, é um modelo de negócio que pode gerar problemas, que tem os seus limites, né? Então, organizações mais burocráticas, se a burocracia for muito alta, a rotina muito alta, a saúde das pessoas fica afetada, né? Você aumenta o estresse. Claro que você tem esses limites do modelo, tá? Mas, como eu falei, eu só não associaria o modelo necessariamente àquela mensagem de sempre coisa ruim, tá? Porque a gente sabe, pode sim, em alguns negócios é desejável que se exista um nível de burocracia maior, né? Sempre falo aqui da manutenção de avião, né? De motor de avião. Se você torna aquela tarefa flexível, sem rotina, vai cair um avião por dia. Então, tem negócios onde esse modelo é não só bom, mas desejável para o sucesso do negócio. Tá? Só não faria essa associação de conteúdo, mas sim, demonstra claramente, né, o funcionamento de uma organização como máquina. Então, em geral, né, a aplicabilidade desse modelo de negócio, né, é de tornar as tarefas mais simples, né? Então, esse, aliás, é um grande ganho, pessoal, porque assim, a divisão de tarefas, né, que o Taylor propôs, ela é ruim quando ela fica excessiva, como tudo na vida, a burocracia e tal. Então, a divisão de tarefas, ela é muito ruim quando você não sabe formatar aquela burocracia, desenhar aquela burocracia e divide demais o trabalho, sendo que não precisaria, né? Mas o que é o ganho da divisão de tarefas? E por que a gente sempre divide tarefas, pessoal? Para simplificar o trabalho, né? Se não fosse, por exemplo, a questão de divisão de tarefas, muito possivelmente a gente literalmente não teria construído nada nesse mundo, né? Peguem, o que é uma construção de uma ponte, né? Cada um faz uma parte da ponte, né? Em etapas, em processo. Essas partes não podem ser feitas aleatoriamente, elas têm que ser feitas uma por uma, em processo, né? Ou seja, em ordem lógica. Então, o que é isso na prática? Simplificação de tarefa, divisão de tarefa, né? Então, ele é uma aplicabilidade quando você precisa simplificar tarefas complexas, né? Útil para ambientes estáveis. Então, pode ver, né? Quais são as organizações, pega exemplos das organizações mais burocráticas, mais máquina, né? Exército, área de manutenção de uma né, empresa aérea, são, em geral, ambientes estáveis, tá? Onde se espera sempre o mesmo resultado, né? Então, por quê? Rotina, padrão. Então, por que se espera sempre? Por que você, o mesmo, né, Big Mac que você come aqui é o mesmo que você come em Washington, que é o mesmo que você come em Paris, né, que é o mesmo que você come em Beijing, né? Por que isso? Porque o McDonald's padronizou, rotinizou, porque ali ele espera o mesmo resultado,
né? Então, ele quer que os clientes comam o mesmo sanduíche. Tá? E, como eu falei, espera-se um homem obediente, né? Máquina, uma pessoa, entre aspas, tá? Maquinizada, que cumpra ordens como uma máquina. Tá? Lembrando, não necessariamente do ponto de vista ruim, isso pode gerar problemas, mas não necessariamente do ponto de vista ruim. Né? E, como eu disse, né, tem desvantagens. Né? Esse computador aqui, eu aposto que vocês, possivelmente ninguém aqui da sala sequer operou um computador desse. Né? E quais são as desvantagens desse modelo de negócio? Né? Em geral, torna o negócio um pouco mais inflexível. Tá? Não significa um negócio totalmente inflexível, tá? Mas um negócio que é baseado em máquina, em geral, vai ser um negócio menos flexível do que um negócio baseado em cérebro, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Por que isso, pessoal? Porque como o modelo de negócio demanda a criação dessa estrutura burocrática, né, normas, divisão de trabalhos, estabilidade, rotina, quando você precisa adaptar isso tudo, é muito mais difícil do que quando você tem um modelo de negócio que já é mais leve, como pega, por exemplo, né, a parte de cérebro, né, onde você tem bem menos burocracia e a estrutura é mais leve. Então, é muito mais difícil você adaptar uma organização que é grande, rotinizada, do que uma organização que é leve e menor. Né? Então, por isso, o modelo de negócio baseado em máquina é um pouco menos flexível. Né? Pode levar a uma burocracia excessiva, então, como eu falei para vocês, né, pode levar ao processo de burocratização. Então, não que a burocracia não é desejada, ela é desejada e necessária, dentro daquilo que a gente já falou, né? Mas é sim um modelo de negócio que, se o administrador, o gestor não souber fazer, aumenta demais a burocracia. Pode levar a uma mecanização dos empregados, isso como a gente estava falando, né, dos funcionários. Isso pode sim levar a adoecimento físico, adoecimento mental, né? Pode prejudicar a saúde das pessoas. Né? Então, se não feito do modo adequado, né, ou se for uma rotinização, uma maquinização exagerada, isso atrapalha. Né? Como são organizações menos flexíveis, em geral, elas não têm nem foco ou planejamento de inovação. Né? Elas não têm esse foco. Então, peguem lá a área de rotina, né, de manutenção de motor da TAM. Né? Não se pense em inovar ali, pelo contrário, quanto mais rotinizado for aquele processo, melhor. Eles não vão inovar. Quando lançar um motor novo, eles vão simplesmente adquirir o motor e fazer a manutenção igual. Né? Mas não é uma área focada na produção da inovação. Né? Ela é muito mais reativa, ela adota a inovação, mas ela não produz. Né? Aqui tem um erro de digitação, né? Isso tudo pode levar a uma falta de comprometimento dos funcionários, né? O exemplo sempre que eu dou aqui é da Xerox aí da UNB, né? Quando eu orientei ali os alunos, eu sempre vou repetir aqui como exemplo, né? Eu orientei ali os alunos a irem na Xerox, né? Foram lá, fizeram um diagnóstico e descobriram que os funcionários da Xerox estavam tão cansados da rotina de trabalho e começaram a estragar as máquinas, né? Então, o que acontece? O exagero da maquinização, né, da rotina, da sobrecarga de trabalho. Vai chegar uma hora que o sujeito vai falar, quer saber? Eu não dou para isso aqui não. Né? Ou estrago isso aqui, me dá um descanso, ou não sei o que vai acontecer. Né? Ou eu vou adoecer, ou eu vou embora, e assim por diante. Então, são desvantagens do modelo de negócio. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Esse é o próximo capítulo, né, de organismos. Tá? Então, aqui eu descrevi né, para vocês o modelo de negócio baseado em máquina, e assim a gente finaliza esse capítulo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém tem Essa questão aí, professor, consideração? entra a rotatividade de funcionários também, né? Pelo fato do trabalho ser muito massivo. Sem dúvida. E o que é a rotatividade? Né? O funcionário é uma função onde o funcionário pede demissão e entra outro. Aí, dali 3 meses, esse que entrou também não aguenta e vai embora. Né? Aí, dali 1 ano, esse outro que entrou não aguenta também e vai embora. Então, é uma função que tem alta rotatividade, né? Porque as pessoas simplesmente não vão dando conta. Né?
esse é um limite importante, né, pessoal? E que é, sim, importante vocês compreenderem que é um limite importante para a burocracia, né? Que é o quê? A questão da saúde dos funcionários, né? Dos trabalhadores, nossa saúde, todos nós aqui somos trabalhadores, né? Por que que isso hoje já é uma questão vencida do ponto de vista de negócio, pessoal? Porque trabalhador doente não produz nada. Então, de nada adianta você conseguir fazer com que a pessoa renda durante 6 meses em alto nível, em altíssimo nível, a pessoa entregando 30% a mais, 15% a mais, 20% a mais, se ao final de 6 meses, ou ela vai adoecer e pedir uma licença de outros 6 meses, ou ela simplesmente vai embora, né? Você vai, primeiro, perder todo o conhecimento que aquela pessoa desenvolveu ao longo desse tempo. Você vai, em geral, vai ter que, né, contratar alguém que você vai ter que gastar ensinando, né? Então, isso é muito importante. Essa atenção à saúde das pessoas, né, é um ponderador muito importante a ser feito, pessoal. E equilíbrio, porque, como eu falei, é importante ter burocracia, ter rotina, né, e isso é necessário e importante para a organização ser efetiva. Mas isso não pode ser exagerado, né, extremado a ponto de isso mesmo que você definiu fazer com que as pessoas se esgotem. Isso é um modelo burro de negócio. Tá? Isso é um modelo que não funciona, ele não tem sobrevivência, ele tem o quê? Esse negócio. Ganha dinheiro? Pode ter retorno, pode ser, mas tem prazo de validade. Tá? Ou ele vai se adaptar, ou com certeza é um tipo de negócio que vai morrer, se ele esgotar as pessoas. Tá? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque um dos indicadores disso é, por exemplo, rotatividade. Quando você tem um cargo que tem alta rotatividade, a primeira coisa que você tem que se perguntar é assim, o que está acontecendo com esse cargo? Né? Tem muita rotina, tem sobrecarga de trabalho, tem assédio sexual acontecendo, tem assédio moral, os equipamentos não tão bons, porque assim, a função com rotatividade é prejuízo para o empresário, né? Alta rotatividade é só prejuízo. Então, por isso que eu digo, é um modelo burro, você tirar o sangue das pessoas, né? O ideal é um equilíbrio, tá? E isso tem tudo a ver com rotatividade. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa sobre o capítulo de hoje? Oi, tá me escutar? Pode falar, André. O sistema funcionando como máquina seria o melhor para rotatividade, porque as tarefas já estão mais bem definidas? Então, assim, quando fala melhor, o que é melhor é sempre aquilo, depende, né, André? Assim, você perguntou o melhor para rotatividade, mas é o quê? O melhor para evitar a rotatividade ou o melhor para causar a rotatividade? Não, para lidar com a rotatividade, porque a pessoa que está chegando, no caso, ela já teria, por exemplo, os trabalhadores do McDonald's. Tipo, não tem tanta desvantagem de você perder uma pessoa, porque outra já vai chegar lá e vai fazer o mesmo processo do mesmo jeito. Tá, entendi. Então, rotatividade é um problema tão pequeno na empresa, pequeno entre aspas, tá? Não é que não gera prejuízo, tal, mas assim, é um aspecto tão micro do negócio que você não lida com ele por meio de um modelo de negócio. Tá? O modelo de negócio é o pensamento amplo sobre a empresa. Tá? É isso que eu falei aqui. Tá, a gente é atacadão. Então, o que eu quero como modelo de negócio? Eu quero grandes lojas, né? Eu quero grandes estoques. Então, modelo de negócio é o pensamento teórico geral do dono do negócio, ou se né, organização pública, é como se fosse a lei que define aquela organização, entende? Então, você não vai lidar com rotatividade por meio de um modelo de negócio inteiro. Isso é como se você fosse dar um tiro de bazuca numa formiga. Tá? Então, rotatividade é algo que pode acontecer em qualquer modelo de negócio. Então, você pode ter um modelo de negócio de cérebro mais flexível, né? Mas ter ali uma função que você tem alta rotatividade, porque as últimas 5 pessoas que você contratou, coincidentemente, são doentes, né? Tem algum tipo de doença, qualquer que seja, que afaste elas. Entende? Então, a rotatividade em si pode ser que nem tenha a ver com o modelo de negócio, tá? Pode ser que tenha. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma função que é adoecedora, né? Então, se você pega, por exemplo, né, os cartórios, né? O que o dono ali do cartório vai fazer se a função é o cara pegar o papel e bater um carimbo? Não tem como a gente flexibilizar isso, entende? É impossível.
cara vai ficar ali batendo carimbo 1 ano, 1 ano e meio, ele só vai, a partir desse tempo, ficar ali se ele precisar, né? Porque é altamente rotinizante, enjoativo, entende? Então, assim, a gente não vai tratar uma questão de rotatividade por meio de um modelo de negócio. Rotatividade, você precisa fazer a investigação caso a caso, entendeu? Então, o que está acontecendo neste caso aqui, deste cargo, ou desta pessoa, ou dessa carreira, que é um conjunto de cargos, né? O que está faltando? O que está levando à rotatividade? Entende, André? Então, não é de falar esse é o melhor modelo ou o pior modelo para a rotatividade. Rotatividade é um assunto bem específico e micro que você tem que tratar caso a caso. Rotatividade vai acontecer desde o modelo de negócio mais flexível até o modelo de negócio mais burocratizado, rotinizado possível. Tá? É um problema geral nas organizações. O que mais, pessoal? Professor, esse modelo de ver a empresa como uma máquina me lembrou bastante um caso de uma empresa que eu li uma vez, que era uma empresa que prestava serviços de enfermagem a idosos. E aí a empresa foi crescendo e, ao longo do tempo, a gerência decidiu que os procedimentos que os enfermeiros prestavam iam ser bem padronizados, quase que naquele folheto, né, do McDonald's, que, por exemplo, para fazer um curativo tinha que fazer em X tempo, para aplicar uma injeção tinha que ser um tempo específico. E aí, com o passar do tempo, a empresa foi caindo muito de qualidade, os clientes perceberam essa queda na qualidade e os funcionários também sentiram um ambiente de trabalho muito estressante. Então, começou a ter esses problemas também de rotatividade e tudo mais, e aí eles perceberam que esse modelo de máquina não se encaixava nem um pouco com o tipo de serviço que eles prestavam, que era um serviço totalmente humanizado, né, o da enfermagem. Aí eles mudaram totalmente e, enfim, viram que esse modelo de máquina não funcionava para o tipo de empresa deles. Perfeito. Ótimo comentário, Isabela. É isso mesmo, entende? Então, vocês vão ver, conforme a gente for avançando no livro, que não existe um modelo melhor do que o outro a priori. Né? O que é a priori? Ou seja, sem você conhecer o negócio. Então, nós vamos conhecer todos os modelos, propostas de análise organizacional do Morgan. Qual é o melhor? Depende. Se eu tenho uma função de enfermeira, né, onde o trabalho é mais humanizado, ou seja, você fazer um curativo, é você conversar com a pessoa, né, você colocar uma gaze, é você desinfetar algo, né, são tarefas tão simples, né, que nem compensa você rotinizar. É muito melhor você investir em algo mais humano e proximal mesmo, fazer com que os enfermeiros se aproximem, do que tentar rotinizar. Agora, por exemplo, se você vai para dentro do hospital, né, mantendo a ideia do hospital, né, que a Isabela trouxe, mas se você vai para uma cirurgia de cérebro, dá para ser do mesmo jeito? Né? Não, ali ainda assim é um procedimento dentro do hospital, mas ele precisa ser muito mais rotinizado, né? Passo a passo, equipe e assim por diante. Então, depende, pessoal. Né? Então, esse caso seu que você traz, Isabela, não mostra só o limite do modelo de máquina, né? Que é as pessoas adoecerem e tal, mas mostra também isso que eu estou falando, o depende. Por quê? Porque eles tiraram o modelo de máquina e colocaram outro modelo que funciona melhor. Né? Então, não é o modelo que é bom a priori. O modelo sempre vai ser bom ou ruim à luz do negócio que você quer fazer a gestão. Se é um negócio ou um processo, que seja, o que quer que seja, que é flexível, que é imprevisível, né? Que é mais complexo e assim por diante, você tem que ter um modelo de negócio mais flexível, né? Que consiga trabalhar com incerteza, com imprevisão. Se você tem um modelo de negócio que é rotinizado, é padronizado, existe o cuidado, né? A necessidade desse cuidado de rotinização, então vá para um modelo de máquina, né? Não exagere. Muita gente acha que não, pessoal, mas vejam, a gente está muito acostumado a ver os exemplos de que assim, né? É porque começou a ter muita regra, por isso que eu fiquei estressado. E é verdade, em geral, quando as pessoas têm isso, né, têm metas muito audaciosas,
tempo de trabalho muito apertado, né, um chefe que cobra muito, isso realmente estressa as pessoas. Mas o outro extremo também pode estressar as pessoas, né? Então, se você pega, por exemplo, né, eu tive um orientando de mestrado que conduziu, né, pesquisa sobre liderança, e aquelas pessoas que tinham um chefe que se chama laissez-faire, né? Laissez-faire é o cara que, assim, dito a grosso modo, né, uma linguagem bem popular, deixa rolar, né? É o tipo de chefe laissez-faire, não põe regra. Essas pessoas também têm baixa de produtividade. Por quê? Porque, ok, não é muito rotinizada, mas está num outro extremo que eu sequer sei o que eu vou fazer aqui. Então, eu não vejo muito sentido no que eu venho fazer, eu chego aqui sem saber o que eu vou fazer, saio sem fazer nada, eu não sei o que eu vou ter que fazer no dia de amanhã, meu chefe não me dá ordem, entende? Então, a ausência de burocracia também é ruim. Percebem? Então, é por isso que eu falo para vocês, é sempre, do ponto de vista da gestão, equilíbrio. Equilíbrio, essa é a principal palavra nossa aqui no campo da gestão. Equilíbrio, tá? Se você for para o extremo de cronometrar o tempo da pessoa, colocar meta, falar quanto tempo ela tem que fazer aquilo, ela vai estressar, daqui a pouco ela vai sair, você vai ter rotatividade. Se você for por outro extremo, falar assim, não vai ter regra aqui, todo mundo faz o que quer, né? Ninguém sabe quem manda em quem, tal, também você vai ter um outro problema, né? Que é as pessoas não terem foco, não verem utilidade naquele trabalho, não se sentirem úteis, começarem a ficar tristes e assim por diante. Entende? Então, enfim, são discussões, né, só para discutir um pouco a aplicabilidade, né, de toda essa teoria que a gente está vendo. Mais alguma coisa, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje? Acredito que não, né? O Igor já mandou aqui no chat, ninguém mais falou, então é isso, né? Tudo certo, professor. Então, beleza. Hoje a gente, então, inaugurou, né, a obra do Morgan, tá? Eu fiz essa introdução, não vou fazer essa introdução toda, a aula toda, tá? Todas as aulas, daqui para frente a gente vai ganhar ritmo, né, e vamos acelerar esse conteúdo, tá? Mas tenham em mente principalmente as bases que a gente discutiu aqui hoje, né? O que é o livro, o que é a proposta, o que é modelo de negócio, o que são as metáforas, quais são elas, né? Que vocês vão conseguir, a partir daí, pegar um fio da meada para conseguir entender o resto do livro, tá bom? Pessoal, uma boa noite para vocês, tá? Um bom fim de semana e a gente se encontra na próxima terça-feira. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Tchau, professor. tchau.